Oi, meu nome é Bruna e eu vou falar um pouco sobre o Cadastro Único. Então, o Cadastro Único, ele é um instrumento que vai identificar e caracterizar as famílias de baixa renda no Brasil. Então, por meio dele, o governo consegue conhecer melhor a realidade dessas famílias, permitindo planejar e implementar políticas que realmente atendam às necessidades dessas pessoas. No cadastro único, são registradas informações detalhadas sobre moradia, identificação de cada membro da família, nível de escolaridade, situação de trabalho e de renda e outros dados essenciais. Então, essas informações ajudam a direcionar benefícios e programas sociais de forma mais justa e eficiente. Mas quem que pode se cadastrar? Então, famílias com renda mensal de até meio salário mínimo por pessoa podem. Então, o salário mínimo é 1.500 mais ou menos. Então, se for 750 por cada pessoa do domicílio, a pessoa consegue se cadastrar. Famílias com renda mensal total de até 3 salários mínimos, que seria 4.500 mais ou menos. Então, se você pegar o salário de todo mundo que mora e der menos que isso, você também pode se cadastrar. Família com renda maior do que 3 salários mínimos, desde que o cadastramento esteja vinculado à participação em algum programa social na esfera municipal, estadual ou federal. Então, são essas pessoas que podem se cadastrar. Mas como que se cadastra? Então, o cadastro ele é feito presencialmente, então uma pessoa da família vai se responsabilizar por prestar todas essas informações ao entrevistador. Essa pessoa vai ser chamada de responsável pela unidade familiar, e precisa ter pelo menos 16 anos e preferencialmente ser mulher. Então, é essa pessoa que vai se comprometer a garantir que as informações são verdadeiras e atualizar o cadastro sempre que houver alguma mudança na família. Essa pessoa, ela deve procurar o setor responsável pelo cadastro único na sua cidade. Então, se não souber onde fica, pode buscar orientação no CRAS, né, o Centro de Referência de Assistência Social, ou no Núcleo de Assistência Social, que é o NAS, mais próximo. Então, em muitos municípios, na verdade, o próprio CRAS vai realizar esse cadastramento e atualização de dados, mas depende muito da cidade. Quais são os documentos que você tem que apresentar? Então, para o responsável familiar, CPF é o título de eleitor, com exceção de famílias indígenas que podem apresentar o registro administrativo de nascimento indígena, CPF, título de eleitor, RG, certidão de nascimento ou carteira de trabalho. Famílias quilombolas, né, também podem apresentar CPF, título de eleitor, certidão de nascimento, casamento, RG ou carteira de trabalho. Para os outros membros da família, é obrigatória a apresentação de pelo menos um dos seguintes documentos, então, certidão de nascimento ou casamento, CPF, RG, carteira de trabalho ou título de eleitor. Tem documentos que não são obrigatórios, né, mas que facilitam o cadastro, que é o comprovante de endereço, então, conta de luz, de água, comprovante de matrícula escolar das crianças e adolescentes até 17 e carteira de trabalho. Uma coisa importante para quem tem esse cadastro único é manter ele atualizado. Então, tem que ter esse compromisso de manter as informações sempre atualizadas, porque esses dados, né, servem de base para os programas e os benefícios sociais. Então, sempre que tiver alguma mudança na composição da família, no endereço, na escola, renda, qualquer coisa, é necessário procurar o setor responsável e fazer uma nova entrevista. Então, mesmo que nada tenha mudado, ele tem que ser atualizado a cada 2 anos, obrigatoriamente. Só que tem uns programas que pedem para você atualizar com mais frequência, por exemplo, o ProBem. Então, o cadastro ele precisa ser atualizado todo ano para esse programa. Então, apenas famílias com dados atualizados podem concorrer às bolsas de estudo ou continuar com as bolsas de estudo. Então, é importante você verificar se esse programa pede para você atualizar mais vezes. Como eu falei antes, o cadastro único ele é quase como se fosse uma porta de entrada para vários programas do governo federal, estadual, municipal. Então, não garante automaticamente o benefício, mas é meio que um pré-requisito para a maioria deles. Então, a seleção e o atendimento variam conforme os critérios de cada programa. E os principais que utilizam o cadastro único é o programa Bolsa Família, o BPC, que é o benefício prestação continuada, tarifa social de energia elétrica, Minha Casa Minha Vida, carteira do idoso,
aposentadoria para pessoas de baixa renda, telefone popular, isenção da taxa de inscrição em concursos públicos, programas cisternas, água para todos, Bolsa Verde, né? Bolsa Estiagem, Programa Fomento às Atividades Produtivas Rurais, Programa Nacional de Reforma Agrária, Crédito em Instalação, Identidade Jovem, Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, Enem, que tem a isenção da taxa de inscrição. Aí a gente também tem os programas estaduais e municipais que utilizam o cadastro único, então o ProBem, a CNH Social, Tarifa Social de Energia e Saneago, Passe Livre e Passe Livre Estudantil, Programa Aprendiz, Programa Casa Verde e Amarela, Pronatec, que é o acesso ao ensino técnico e emprego, Programa de Apoio a Aposentados e Acampados no INCRA, Hospital Veterinário Público, entre outros. Então, o cadastro ele é muito importante porque ele é o primeiro passo para acessar os direitos e os benefícios sociais. Então, ele é uma ferramenta de cidadania que vai permitir que o governo consiga identificar essas famílias mais vulneráveis para direcionar as políticas públicas. Esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Botem os comentários aí se vocês tiverem alguma dúvida.